Olá, está começando mais uma edição do GeoCast, o podcast da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Este programa só é possível por meio do edital de fomento do Conselho Regional dos Engenheiros, Agrônomos e Geocientistas. Meu nome é Elisandra e hoje a nossa conversa é sobre a nova lei de licitações. Será que é um avanço? Quem vai elucidar essa questão para a gente é o nosso convidado, advogado e mestre em Direito, Tiossi Júnior. Tiossi, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade de vir aqui elucidar esse tema para a gente. Elisandra, eu que agradeço, uma satisfação muito grande participar desse podcast para falar de um tema que eu sou extremamente apaixonado, que é o tema de licitações e contratos. E a nova lei de licitações, ela está em alta justamente pelo fato dela ser bem recente e tem muitas dúvidas, tem muita novidade legal que merece ser compartilhada porque ela veio para assumir um lugar de protagonismo aí no âmbito das contratações públicas. Que ótimo, muito obrigada então. E eu estou recebendo aqui também, que vai me ajudar a conduzir essa conversa, o conselheiro do CREA Paraná e presidente da FENAGEL, Danilo Serrano, que é de casa e vai me ajudar aí nessa questão, abordar as questões, na verdade, com o Tiossi, né, sobre as licitações. Bom dia, Elisandra. Bom dia, Tiossi. É sempre importante a gente estar discutindo esse tema, esse assunto, né? A licitação, dentro das engenharias, isso é muito importante, faz parte do escopo, tá? Porque o engenheiro ali, ele vai trabalhar, ou os profissionais vão trabalhar para fazer os seus projetos e isso vai dar continuidade num processo licitatório e depois executado ou o serviço realizado. Então, assim, é muito importante a gente discutir e saber, né? E esclarecer isso, porque é uma forma muito, como dizer assim, muito contundente do que acontece no dia a dia do serviço público, né? E para a gente começar então essa conversa, Tiossi, eu gostaria que você desse um panorama para a gente, porque a gente sabe que as compras no setor público não são iguais às compras no setor privado, então eu queria que você falasse para a gente da importância, né, desse novo momento, né, dessa nova lei, você que participou de algumas audiências públicas, né, no projeto de lei, então eu queria que você desse um panorama para a gente da importância da gente abordar esse assunto nesse momento em específico. Maravilha, vamos lá. Nós tivemos vigente durante 30 anos a Lei 8666 de 93 e agora no dia 30 de dezembro de 2023 ela foi revogada. Então as contratações públicas elas eram legitimadas com base nessa legislação, mas ao longo dos anos é uma lei que se tornou obsoleta. Então as demandas da contemporaneidade, os avanços tecnológicos, as situações do nosso dia a dia, do atendimento ao público, do capitalismo, fez com que a legislação se tornasse obsoleta e exigisse do legislador algo mais moderno. E nós temos essa nova lei de licitações, que foi publicada dia 1º de abril de 2021, completou 3 anos, também agora em 1º de abril de 2024, mas ela ainda está numa fase de maturação, está numa fase de aprendizagem, porque tem muita gente que diz que ela é mais do mesmo. Ela tem um jeitão lá da 8666, porém, quando a gente avalia ela com calma, a gente percebe que tem muitos avanços e que o poder público ganha, que as empresas licitantes ganham, que a sociedade como um todo ganha, porque direto ou indiretamente todos nós somos afetados pelos serviços públicos. Eu digo que a partir do momento que a gente acorda, a gente já tem relação direta com o serviço público, fornecimento de água, fornecimento de energia, a gente toma o nosso veículo, nós estamos trafegando por uma via pavimentada, tem sinalização horizontal, sinalização vertical, e tudo isso depende de licitações públicas. Essas parcerias, né? Exatamente. Então a nova lei ela veio para trazer um dinamismo, uma eficiência, uma celeridade, uma transparência e uma virada de chave no âmbito das contratações públicas. A gente percebe que ao longo dos anos aconteceu muito medo por parte dos servidores públicos de serem responsabilizados e o grande avanço da nova lei é a questão da segurança jurídica. Ela detalha muitos procedimentos que até então não eram previstos de forma expressa, e isso traz uma tranquilidade. Os servidores que antes não sabiam exatamente os caminhos a serem adotados, não tinham parâmetros concretos, agora na nova lei eles possuem diretrizes realmente expressas que trazem todo esse conforto e essa segurança. Lei Federal 14.133 de 2021, certo? Isso. E como diz nosso tema, né? Ela é um avanço, Tiossi? Sim, eu vejo que ela é um avanço.
Eu digo que a nova lei de licitações ela não é boa, ela é muito boa. Olha que ótimo. Porque se nós compararmos objetivamente com a 8666 e até com a lei 10.520, que é a lei do pregão... Que era mais enrijecida, é isso. Exato. Ela dá um salto sem precedentes. Dizer que a nova lei é muito boa não significa que ela é perfeita, não significa que eu concordo com tudo que está nela. Porém, ela dá um salto realmente, um avanço muito importante para destravar as compras públicas no Brasil. Porque o poder público está ali para satisfazer as demandas da sociedade, para fazer com que as atividades administrativas realmente aconteçam de uma forma adequada. E nós precisamos de procedimentos céleres, dinâmicos, porque estamos lidando com vidas, estamos lidando com atendimento da população, estamos lidando com políticas públicas, e não tem por que nós termos um procedimento rígido, burocrático. Eu sou um liberal nesse aspecto de procedimentos, mas com formalidades. Temos parâmetros, temos requisitos, mas a gente não precisa enrijecer o processo no formato que ele gere uma paralisia no âmbito da administração pública. Sim. Danilo, você estudou bastante a lei, né? O que você teria para... Na verdade, sim, a gente vive a lei, né? A gente, do lado da engenharia, a gente precisa entender ela, porque a gente participa muitas vezes de pregão ou de algum processo licitatório. Você acabou de comentar, né? Que já houve uma melhoria, eu entendo como uma desburocratização, a gente pegou 2 leis, tá? São leis grandes, intensas, cheio de procedimentos, isso é bom, você acabou de falar, porque assim, existe um risco para quem está do outro lado do balcão, dentro do órgão público, preparando esse processo. A gente sabe como que é Ministério Público, sabe quem fiscaliza isso dentro das suas instâncias, né? Então, assim, a gente já conseguiu juntar 2 processos, que era o pregão e a licitação, né? E está tudo dentro de um pacote, de um escopo só. Isso é muito importante dentro do avanço. Mas dentro do contexto, tá? Aí eu colocando um pouco a própria engenharia, né, como um processo. Será que este medo também não está porque os processos são, os problemas a serem resolvidos não são muito ágeis, são muito rápidos? Quando descobre-se um problema, você tem que resolver e aí você tem mesmo que tenha lá as emergências, que eu acho que isso é ruim pensar, porque assim, eu trabalho com planejamento. Então, assim, se a gente tem umas leis, a gente faz o planejamento anual, trimestral, quinzenal, de 5 anos, longo, médio prazo, a gente já não deveria ter isso mais tranquilo para a equipe da licitação, os projetos bem feitos, né, organizados. Você acha que, assim, Lisandro, eu vou bem claro, assim, quando o pessoal fala assim, nossa, a legislação ela é burocrática, ela atrapalha, demora, mas será que a gente está errando no planejamento? Será que a prefeitura ela efetivamente faz o planejamento estratégico dela funcionar? Porque assim, se você tem um planejamento, a lei ela simplesmente é um procedimento. É a garantia do procedimento sendo feito em prol da população. Vou colocar assim. Então, assim, talvez o erro não está nas prefeituras, propriamente dito, muitas vezes não querer ou não ter o conhecimento do problema no tempo hábil. Vamos lá. Eu vejo assim que as demandas, na sua grande maioria, elas acabam sendo cíclicas. Elas se renovam anualmente. Raramente nós temos um objeto inédito. Então, parte-se do pressuposto que o planejamento é totalmente cabível diante desse cenário. Um dos princípios que consta agora na nova lei de licitações, lá no artigo 5º, é exatamente o princípio do planejamento, tamanha importância. Fase preliminar, se não me engano, está na lei, né? Nós temos a etapa preparatória, que é o termo técnico utilizado para a fase de planejamento, fase preliminar, fase interna de uma licitação. E ali nós temos documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, termo de referência, pesquisa de preços, edital de licitação. São vários instrumentos exigidos para que nós tenhamos realmente informações claras e objetivas para que o licitante, ao se deparar com aquele aviso de licitação como uma oportunidade, ele saiba exatamente quais são as expectativas, as necessidades e o problema a ser resolvido. O que eu percebo ao longo dos anos? A gente está sempre apagando incêndio, porque uma licitação, infelizmente, ela acabou se tornando um fim em si mesmo. Todo mundo foca as energias na escolha da proposta mais vantajosa, na disputa, na análise dos documentos de habilitação e esquece que ainda tem uma fase de execução, que demanda acompanhamento, que demanda fiscalização. Eu, sinceramente, vejo que o maior gargalo hoje das contratações públicas não é nem o planejamento e nem a escolha do licitante vencedor, e sim a questão da execução.
Nós temos uma omissão muito grande por parte do poder público. Falta fiscalização. Em relação aos fiscais e gestores de contrato. Então, o prazo de vigência, que em tese seria algo tranquilo, qual que é o prazo de um contrato, o prazo de execução? Eles acabam sempre sendo atropelados, não são observados e daí vai virando aquela bola de neve. E se nós tivéssemos esse acompanhamento, saberíamos exatamente quando um contrato vai encerrar, quando a gente precisa iniciar um novo processo da mesma natureza, porque eu vejo como uma verdadeira engrenagem. Sim. Não existe o planejamento é mais importante, a execução é mais importante. Todas têm o mesmo grau de importância. E para as coisas avançarem, a gente precisa que essa engrenagem esteja lubrificada, ajustada, porque estamos aqui na demanda cíclica. Vou colocar uma pulga atrás do Letiose aqui. Porque assim, muitas das reclamações hoje dos executantes tá em projetos mal feitos. As obras atrasam hoje. Se você pegar o relato hoje de problemas de obra, em editais, a maioria... por isso que eu falo assim, por isso que eu coloquei o planejamento e talvez agora a gente consiga detalhar um pouco mais o escopo. Assim, a pessoa que vai executar a obra, como é atropelado o processo, muitas vezes falta documento. Não é que falta, né? Cria-se ali os documentos de forma ágil, séries, para resolver um problema. E na engenharia a gente tem que curar. Assim como o concreto, você tem que pensar, você tem que maturar uma ideia. O serviço feito num projeto de uma casa, ele tem que ser maturado. Se você atropela alguma fase, você depois vai pagar isso no futuro. Porque, não gostei, podia ser melhor. Então, assim, todo mundo tem isso. Por quê? Porque acelerou, porque é um sonho, é rápido, quer resolver um problema. E a maioria das obras, se for perguntar hoje para sindicatos, se for perguntar para todo mundo que trabalha com a obra pública, eu demorei porque o projeto falava que tinha que fazer tal coisa, mas na hora que for para executar, aquilo é inviável, não executa, ou se executar quebra, não vai ficar direito. Então eles param, refazem o projeto. Nossa. Então, por isso você tem o projeto preliminar, projeto executivo, projeto... Então, assim, e muitas vezes, se você pegar as reclamações que tem, são da fase de planejamento. Então, assim, lógico, eu acho que tem bons projetos que também atrasa, recurso, dinheiro, a própria procedimento político de 4 anos, quando você tem obras públicas agora em épocas de eleição, que a gente vai viver uma agora. Então, assim, isso muitas vezes atrasa o próprio processo licitatório. A população é punida em estar escolhendo e estar exercendo seu direito, muitas vezes. E é por isso, então, Danilo, que a gente vê tantas obras aí, às vezes, paradas, tempos paradas, abandonadas. Eu acho que o Tios pode explicar melhor, mas assim, tem algumas paradas até por problemas licitatórios. Não é nem por uma questão de para-se porque não tinha verba, para-se porque não tinha planejamento, para-se porque houve algum problema na contratação, que aí podia colocar, mas sim, hoje você vê defeitos ocorrendo em várias fases, que aí eu normalmente coloco, porque pela agilidade da demanda. E não pelo procedimento. Porque a gente culpa, hoje, se aconteceu algum problema, você vai ver o prefeito falando da cidade, a licitação deu deserto porque não tinha empresa, a licitação está complicada, ou é muita burocracia, não fiz a obra porque o processo licitatório é demorado. Ele tá, eu, no meu ponto de vista, falar isso para a população que não tem conhecimento, ok, eles não têm conhecimento, mas quando a gente está trabalhando com pessoas, advogados, engenheiros, pessoas da área, você vê claramente que a pessoa tem uma deficiência no quê? Em ter o êxito anterior. Eu quero fazer um hospital. O prefeito ele sabe o procedimento que tem que ser feito. Não só o procedimento licitatório. Só que foi o que você falou, todo mundo está focando aonde? Na licitação. E não em planejar, em fazer o projeto, licitar, porque as equipes têm que estar junto, e entregar o serviço. Ele tá focado em contratar. Ele acha que na hora que ele contratou um terceiro, acabou o problema dele. Então, assim, isso é complicado. Isso eu acho que tem que ser visto. Eu acho que a lei, ela vem para auxiliar. Na verdade, ela vem para defender o servidor público que está ali do outro lado do balcão, colocando o CPF dele em risco, o prefeito. Então, ele deveria ter um rigor nisso. E deveria se preocupar com o procedimento como um todo. Eu acho que isso fica claro na lei, né? E essa nova lei, ela dá esse alívio, assim? Um dos objetivos da nova lei, está lá no artigo 11, é a transformação em um ambiente íntegro e confiável. E essa confiabilidade ela deve ser mútua, porque não existe licitação só com o poder público, depende necessariamente das empresas. E também não existe licitação só com empresa, o poder público precisa abrir tais processos. Só que a desconfiança é muito grande, obviamente sem qualquer generalização. Mas boa parte dos servidores entendem que os empresários estão ali para aferir uma vantagem, um lucro acima daquilo que é razoável. E da mesma forma, o empresário licitante está ali. O poder público está aqui para me penalizar, para me fiscalizar, não posso fazer absolutamente nada.
E nós temos que ter um diálogo, nós temos que ter uma sintonia, nós temos que ter uma sinergia. Isso não é proibido. O proibido é o conluio, a propina, o jeitinho, o caixa 2. Agora, diálogo é fundamental, porque nós estamos lidando com os pessoas, acordos, né? Precisa aumentar o cronograma, precisa fazer alguma coisa. Ele é permissível. Diálogo. É aí que eu digo, da figura do fiscal de contrato, da figura do preposto, da contratada, que é o representante da empresa, que será o interlocutor com o poder público. A Lisandra comentou sobre a quantidade de obras paralisadas. Não só obras, mas vários outros serviços, a gente percebe a precariedade. E não tem apenas um culpado. Eu acredito que tudo se dá muito em razão da forma que as licitações evoluíram a nível de Brasil. Então, nós temos a parcela de culpa da administração pública, temos a parcela do lado dos empresários. Eu percebo que o poder público, muitas vezes, ele fica ali receoso de instaurar determinados processos. As políticas públicas que foram, de certa forma, colocadas no plano de governo durante uma campanha eleitoral, elas não são, na sua grande maioria das vezes, colocadas em prática por conta desse medo de ser responsabilizado. A gente vive, inclusive, né, a gente trabalha também na universidade, a gente vive uma falta de prestadores de serviço, né? Justamente por isso, porque não querem participar das licitações e de todo esse processo moroso, né, que a licitação exige. Olha só, ao longo dos anos, em razão de toda essa informação negativa que girou em torno das contratações públicas, nós tivemos um afastamento dos bons empresários. Sim. Porque tamanha desconfiança que ele vai executar um serviço, será que eu vou receber dentro do prazo? Porque ele tem que ter um fluxo de caixa, ele tem que ter uma organização. Então, ele firma determinados compromissos, contando com aquele recebimento. Chega na data, o poder público não paga. E daí o que acontece? Ele deixa de participar de processos licitatórios. Difunde-se que nós temos que ter uma ampla competitividade, que quanto mais empresas, melhores, que isso é garantir a isonomia. Mas eu penso de uma forma diferente. Todas as empresas, todas as pessoas físicas ou jurídicas têm, obviamente, direito de pleitear um contrato público, porém, alguns requisitos mínimos devem ser observados. E hoje está muito fácil participar. Requisito de habilitação não é filtro para nós termos uma boa empresa. Habilitação jurídica, que é o contrato social. As habilitações fiscais, sociais e trabalhistas, que são as certidões básicas, federal, estadual, municipal, FGTS. O próprio balanço patrimonial, uma certidão de falência, um atestado, qualquer empresa consegue do dia para a noite adquirir. E daí as empresas, elas não têm, obviamente, uma expertise adequada, não fazem uma leitura técnica do edital, assumem determinados compromissos e depois, o projeto se colocam em risco. Está inadequado, ele não é compatível com o valor que está proposto. Mas a empresa ela teve a oportunidade de fazer um questionamento, uma impugnação, um esclarecimento. E a partir do momento em que ela participa, ela concorda com tudo que está no edital. Então, falta informação por parte das empresas, falta também por parte do poder público. Um dos grandes avanços da nova lei é que o legislador trouxe, pelo menos 4 vezes de forma expressa, o dever da alta administração de capacitar os servidores públicos. Nós temos que realmente ter pessoas com autonomia, com independência e o principal, com formação técnica, porque nós temos ali um manuseio de quantias vultosas de recursos. E a gente não pode ter uma pessoa com medo. Não é um exercício ilícito, é uma atividade prevista em lei. Nós estamos ali em procedimentos que, em tese, deveriam ser céleres, dinâmicos, rápidos, e aquele medo, aquela desconfiança. Então, a capacitação é o primeiro passo, tanto para a administração pública quanto para a iniciativa privada. E daí, obviamente, os demais avanços acontecerão de uma forma sequencial. O portal da transparência veio também para auxiliar nesse processo e ele já está em funcionamento? Olha só, nós temos uma lei de acesso à informação. Essa lei exige que todo órgão público tenha o portal de transparência. E a nova lei de licitações ela traz a figura do PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, está lá no artigo 174. E é um sítio eletrônico oficial onde o Brasil todo publica atos oficiais. Então, uma Câmara Municipal, uma Prefeitura, uma autarquia, uma fundação, governo de Estado, universidades, governo federal, todo mundo vai publicar os avisos de licitação, os resultados das licitações, os contratos nesse portal centralizado. E isso, obviamente, vai potencializar a transparência, a publicidade, que é um princípio constitucional, e isso, de certa forma, democratiza, isso traz a informação de uma forma isonômica,
Eu vejo que a cereja do bolo da nova lei de licitações é o PNCP. O portal ele é a garantia de transparência de tudo aquilo lá. É o relatório final para a população. E a gente não está fazendo isso, não deveria pensar em fazer isso para fiscalização. Sim. Porque se eles quiserem, eles vão te fiscalizar em qualquer momento. Mas é para a transparência, para o seu eleitorado, para a comunidade que tem acesso. Ter acesso é tornar a população informada sobre o que está acontecendo. Então, assim, o gestor deveria ficar orgulhoso dele conseguir colocar 100% da transparência. Aquele que não coloca 100% da transparência, a gente poderia começar a desconfiar. Sim. Porque, assim, se você tem um processo, por mais que seja custoso, danoso, porque a gente entende que esse processo que a gente está falando de licitação, seria um orgulho para o gestor colocar no final e falar assim, ó, tá aqui, ó. Todo o meu processo está aqui. E hoje a gente tem uma dificuldade. Por quê? Porque hoje, dentro da lei de acesso à informação, ele tem lá os artigos que falam assim, não, você tem que solicitar, não deixa claro que a gente tem que publicar. Fala lá que tem que ter um portal, mas fala que você muitas vezes tem que solicitar alguns dados. Então aí você tem que ficar com o seu CPF pedindo, aí tem lá os prazos. Então é complicado. Por que não clicar? A gente no CREA tem isso. Os editais nossos tá lá, são publicados. Tá lá quanto gastou, o que devolveu, se devolveu, entendeu? Se finalizou ou não finalizou, porque isso é transparência. Isso é o que a gente quer na premissa da finalização de um processo. Então, assim, isso não é para o Ministério Público, TCE, é para a população. Para a sociedade. A sociedade é uma prestação de contas dos impostos, dos tributos, porque a licitação ela é necessária justamente para a reversão de todos os tributos que a gente recolhe em favor das demandas que nós temos. Sim. E eu vejo que o contrato administrativo não é apenas uma relação entre público e privado, vai muito além. E se toda a população se conscientizasse, os próprios empresários tomassem realmente pé dessa importância, acredito que nós teríamos, de uma maneira até rápida, essa virada de chave, esse ambiente íntegro e confiável, porque hoje as contratações públicas elas representam, a nível de Brasil, praticamente 15% do PIB. Equivale a mais de 600 bilhões de reais nós temos com contratações públicas. Então é um oceano de oportunidades. Hoje o maior comprador da América Latina é a administração pública brasileira. E daí tem empresário que não tem interesse em vender para o governo. Mas por quê? Porque criou-se o mito que para você vender para o governo você tem que pagar propina, que licitação é tudo carta marcada, que você executa o serviço e você não recebe. Obviamente, tivemos isso no passado. Cultural, né? Assim, é algo que aconteceu e a gente não trata, isso. A gente não tem uma mídia para esclarecer isso, né? Não se gasta nisso, nesse sentido de esclarecimento. E o PNCP ele é muito importante porque justamente ele derruba esse tipo de argumento. Porque como que licitação é tudo carta marcada se agora ela está divulgada no PNCP? Qualquer pessoa da população pode ter acesso. Esse é um portal federal. Exato. Né? pncp.gov.br. Está lá disponível para qualquer pessoa acessar as licitações do Brasil todo. Então, mas eu quero favorecer um determinado empresário. Vamos supor que um gestor público tem esse pensamento. A licitação está publicada no PNCP. O Brasil todo terá acesso, seja para questionar, seja para acompanhar, seja para participar. E daí nós temos também lei de responsabilidade fiscal, nós temos várias legislações que exigem o pagamento em dia. A nova lei trabalha com uma ordem cronológica de pagamento, então executou o serviço, ele entra para uma fila, não tem mais o fura-fila. Por que uma empresa que executou um serviço hoje vai receber na frente de uma empresa que executou há um mês atrás? Então o legislador trouxe, de forma expressa agora, situações para inibir, ou pelo menos reduzir, casos que aconteciam no passado e que afastavam bons empresários. E falando em inibir, né, situações, casos que aconteciam no passado, a lei foi sancionada durante a pandemia da Covid-19, né? Então, o que isso trouxe de benefícios, né, no sentido de possibilidades de ser mais utilizado digital, online? Você acha que isso foi um benefício mesmo? Sim, tivemos vários benefícios, fruto, obviamente, da pandemia. Embora a pandemia tenha sido trágica, né? A gente precisa, obviamente, extrair coisas boas. E uma delas foi as licitações eletrônicas. Até então não existia previsão expressa em lei para as licitações acontecerem no formato eletrônico. Até porque era de 93, né? Exato. Não existia essa realidade. Em 2005 vieram regulamentos da União. A União já há bastante tempo realiza pregões eletrônicos.
Daí, em 2019, tivemos um regulamento federal que, de certa forma, exigia que os municípios, ao aplicarem recursos oriundos de transferências voluntárias, também fizessem licitações eletrônicas, mas foi a pandemia que dinamizou... Acelerou, né? Acelerou, exato, esse fluxo de licitações eletrônicas. Nós temos agora, está lá no artigo 17, parágrafo 2º e 5º, que tanto o pregão quanto a concorrência, que são as duas modalidades para bens, serviços e obras, elas serão realizadas preferencialmente no formato eletrônico. Pode realizar no formato presencial, sim, porém o gestor tem que justificar nos autos qual que é a inviabilidade de um procedimento eletrônico e ele deve gravar em áudio e vídeo aquela sessão presencial e disponibilizar uma cópia depois no processo. Então, uma obra que tradicionalmente era licitado via concorrência ou tomada de preço e que nós tínhamos ali 2 envelopes, um de habilitação e um de proposta, no âmbito da nova lei de licitações agora, ela ocorrerá no formato eletrônico. Essa licitação, ela de certa forma, ela reduz o distanciamento, porque empresas do Brasil inteiro têm condições de participar, e daí é onde muitos gestores chegam com o argumento, nossa, mas licitação eletrônica agora vai atrair empresas do Brasil todo. Eu não conheço o fornecedor. Não conheço, e vai gerar um problema na execução, vai atrasar aqui todo o meu cronograma. Daí a pergunta que geralmente eu faço é a seguinte, prefeito, secretário, as empresas do município, elas atendem dentro do prazo? E a resposta geralmente é não. Nossa. O problema não é a licitação eletrônica. O problema, novamente, é a falta de uma efetiva fiscalização e gestão de contratos. Porque se nós olharmos hoje no nosso dia a dia, pelo menos eu não sei a última vez que eu entrei num shopping para comprar algum produto para uso pessoal numa loja física. Eu vou no shopping para passear com a minha esposa, para passear com os meus filhos. Sim. Hoje a gente compra tudo pela internet. É livro, é celular, é roupa, são móveis, equipamentos eletrônicos. Independentemente de onde a empresa esteja localizada, está lá 2 dias úteis o frete, 5 dias úteis o frete. Ele chega na nossa casa. E por que o poder público, as coisas não acontecem? Pela falta de fiscalização efetiva dos contratos administrativos. Então eu vejo com bons olhos as licitações eletrônicas porque torna o processo transparente. De fato, nós temos uma isonomia, reduz essa pessoalidade. E não só, né, o processo eletrônico. Hoje, com a disponibilização do SEI lá se não me engano, do Ministério do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, disponibiliza o SEI, acho que a maioria dos órgãos públicos tem, né? Está muito fácil. Hoje você tem assinatura digital, o Gov acabou de... Então, assim, você não precisa mais nem de token. Você faz de onde você estiver, em qualquer lugar, você emite um documento, você faz uma solicitação, uma compra. Sim. Então, assim, não tem mais isso. Eu lembro dos meus... Lá, depois de me formar, depois de sair da prefeitura, lá em 2009, quando eu abri a empresa, eu tinha que pegar o carro e visitar quase que os 399 municípios, porque eu fazia planejamento urbano, eu tinha que oferecer, eu tinha que ver se a prefeitura, ou sair um edital, eu saía correndo daqui de Maringá, olha o risco, olha o gasto que eu tinha. A dificuldade para acessar o edital, porque eles não eram disponibilizados, você tinha que muitas vezes fax, pessoalmente... Nossa, fax. Não, Danilo, mas aí o fax aí é questão de idade. Pagar taxa, né, para receber esse edital também. E daí, até você tomar conta da situação, o prazo de publicidade já tinha expirado. Sim. Agora foi publicado, imediatamente ele está disponível lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, o prazo de publicidade, o licitante tem realmente a seu favor para ele fazer uma leitura atenta, ter uma estimativa real dos custos para a elaboração de uma proposta exequível. E uma outra um grande avanço que a pandemia proporcionou, ao meu ver, foi a descriminalização das contratações diretas. Porque a gente vive um mantra também que a regra é a licitação. Mas nós temos contratações diretas que também possuem plena previsão expressa na Constituição e na lei, que são as dispensas e as inexigibilidades. E desde que esteja com o enquadramento legal, ela é tão legítima quanto um pregão, quanto uma concorrência. E a pandemia, nós tivemos a Lei 13.979 de 2020, que contribuiu para que o gestor público trabalhasse para a contenção do avanço do vírus. Então, qual seria a lógica de nós abrirmos um processo convencional para comprar luvas, máscaras, tapetes sanitizantes, álcool em gel ou qualquer equipamento para coibir o avanço do vírus? Se nós tivéssemos que ter aberto processos convencionais, talvez agora, em 2024, muitas licitações não teriam sido finalizadas e os óbitos no Brasil ainda seriam muito maiores. Eu só coloco, de novo, um cuidado nisso, porque assim, ali a gente teve uma pandemia chancelada mundialmente. Sim. Então ela se justifica.
Não vamos pensar que abrir um buraco na rua, Sim. eu vou deixar aquele buraco aumentar para falar assim, agora eu tenho uma emergência, caiu um carro. Então, assim, a gente tem que ter alguns cuidados também. Sim, sim. Trazendo isso para o nosso escopo do dia a dia, né? Exato, porque, por exemplo, a lei traz ali que até R$50 mil, bens e serviços, eu não preciso de licitação. Obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores até 100 mil, também não. Mas falar que não precisa de licitação não é o gestor chegar ali e comprar. Pular a fase. É isso que tem que ficar muito claro. Uma contratação direta, ela tem procedimentos igual a um pregão, igual a uma concorrência. A diferença é que o pregão publica um edital para que potenciais interessados participem. Ele encurta o prazo. Agora, a contratação direta, nós temos ali um termo de referência, nós temos o planejamento, a pesquisa de preço, tem tudo. Então, não é um cheque em branco na mão do gestor público. E por que as contratações diretas elas são tão importantes e elas geram eficiência? Porque o custo operacional para uma licitação é muito alto. Então, muitas vezes, eu tenho um custo com o material humano que está ali, o engenheiro, o advogado, manuseando e instruindo aquele processo licitatório, que ele é superior ao valor do objeto que nós estamos contratando. Então, qual a lógica de eu gastar 20, 30, 40 mil reais para comprar um objeto de 10? As contratações diretas, elas têm um procedimento mais dinâmico, mais célere, mas também devidamente formalizados. E isso, de certa forma, dá um avanço para as pequenas instituições, que se viam ali com a necessidade de instaurar processos que são burocráticos, que são morosos e principalmente custosos para objetos de pequena monta, triviais do dia a dia. Mesmo a contratação direta, ela demanda o planejamento, né? A dispensa emergencial é uma das hipóteses. Nós temos dezenas de hipóteses de contratação direta. E aí a gente volta na questão do planejamento, porque uma das grandes novidades também da nova lei é o PCA, que é o Plano de Contratações Anual. Então, você verifica o seu histórico, faz uma projeção futura, com expectativa de consumo anual, para realizar a licitação. Então, vamos supor que você tem uma projeção numa Câmara Municipal para material de expediente, R$40 mil. A lei fala que até 50 mil eu não preciso fazer um pregão. Eu posso, mas eu não sou obrigado. Eu posso fazer uma dispensa. Então, isso não é fracionamento de despesa e isso não é também falta de planejamento. Pois eu vi no meu histórico, nas experiências pretéritas, que material de expediente, que cafezinho, produto de higiene não extrapolaria o limite e eu tenho total segurança jurídica agora para realizar uma dispensa de licitação. E até mais um adendo. As dispensas agora, lá na lei, elas são uma mini licitação. O legislador trouxe, as de pequeno valor, uma preferência pela publicidade de 3 dias úteis. Então, antigamente, o gestor fazia 3 orçamentos e ia lá pegava o menor preço. Sim. Agora, ele precisa dar publicidade de 3 dias úteis para eventuais propostas adicionais. Como se fosse um leilão para baixo. Ele abre um chamado. Exato. Só que o tempo é mais curto. Entendi. Exato. Então, assim, fiz os 3 orçamentos, antigamente eu tinha legitimidade, comprava o menor. Agora eu fiz os 3, porém, eu dou a publicidade para ver se surge alguma proposta adicional. Que rebata essa. Exato. É isso. Até por conta disso... A publicidade mesmo, porque normalmente quando você faz 3 orçamentos, é igual você ir em 3 lojas, você escolheu as 3 lojas, você diz aquelas estão no seu escopo. Sim. Quando você publica, a Lisandra quer comprar uma roupa. Lojas, quem quer me fornecer uma roupa do tipo tal? Entendi. Então, assim, pode parecer mais lojas. Possibilidades. Isso. Entendi. Entendeu? Assim, caso, lógico. Tempo, muitas vezes a gente tem que observar, mas assim, é um rigor maior e é uma possibilidade maior de outras empresas, principalmente publicidade online, tudo, de ter essa comunicação e você ter... No âmbito do governo federal, tem a Instrução Normativa 67 de 2021, que criou a dispensa eletrônica. Então, mesmo nesses casos de 50 e 100 mil, quando a gente fala uma contratação direta, o senso comum já liga um alerta que o gestor está comprando ali conforme a sua conveniência. Não, é uma contratação direta, que é um termo utilizado para as dispensas e inexigibilidades, mas no âmbito federal é no formato eletrônico, tem que acessar uma plataforma e empresas do Brasil todo pode oferecer uma proposta adicional, inclusive tem fase de lances. Fica de no mínimo 6 e no máximo 10 horas o sistema aberto, depois de respeitado esses 3 dias úteis de publicidade, para que qualquer interessado ofereça uma proposta. Então, assim, tem toda uma dinâmica. E aí que eu digo que a gente teve um avanço na pandemia para descriminalizar. Porque a contratação direta ela é legítima, ela tem previsão expressa, demanda planejamento, formalidade, mas ela tem um fluxo mais dinâmico e menos custoso do que uma licitação convencional.
Entendi. Para a gente começar a caminhar por fim, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre os impactos, né, da nova lei de licitações no âmbito das engenharias, né? Inclusive, Danilo, você estava... O que isso traz de benefício ou traz em termos de rigor, né? Que vai aumentar de demanda? Porque acho que a lei ela teve um avanço em cima disso, né? Ela teve alguns artigos e parágrafos ali que deixam expresso realmente essas preparatórias, essas fases preliminares que tem ali. Então, assim, o que isso muda no dia a dia nosso? Vamos lá. A lei ela tem 194 artigos. É uma lei bem extensa. E se não bastasse os 194 artigos, pelo menos 40 remetem à necessidade de um regulamento. Então, são dezenas de regulamentos a nível de Brasil, além dos 194 artigos da Lei de Licitações. Eu até estava comentando antes, aqui nos bastidores, aqui o governo do estado do Paraná, ele tem o decreto estadual 10.086 de 2022, que se aplica para as entidades estaduais do Paraná. Ele tem mais de 400 páginas e mais de 730 artigos. Então, vejam como não é tão simples, né, participar, manusear um processo licitatório. No âmbito das obras e serviços de engenharia, talvez o maior impacto aconteça até ali na dinâmica da escolha dos licitantes. Pois antes nós tínhamos 3 modalidades: convite, tomada de preços e concorrência. Convite e tomada de preços deixou de existir. A partir de 30 de dezembro não temos mais. Agora toda obra ou serviço de engenharia será licitado por concorrência, exceto quando estiver dentro dos limites da dispensa, que está lá no artigo 75.1, e o gestor optar pela contratação direta, seguindo, obviamente, todas as formalidades. Mas vejam, antes nós seguíamos um rito de 2 envelopes. Tínhamos primeiro a habilitação de todas as empresas licitantes, analisava-se se elas tinham cumprido tais formalidades e depois pegava as propostas dela. E quem deu o menor preço das empresas habilitadas era declarado vencedor. Sim. O artigo 29 da lei dispõe que tanto a concorrência quanto o pregão seguem o mesmo rito procedimental, que está lá no artigo 17. Primeiro abre a habilitação e depois a proposta. Agora inverteu. Tradicionalmente era assim. Sim. Agora, na nova lei, lá no artigo 17, nós temos essa sequência, que cabe tanto no pregão e na concorrência. Então, primeiro abre proposta, nós temos fase de lances agora nas obras, que não existia. Daí depois nós temos a habilitação só do vencedor e o recurso vem ao final. Então muda totalmente a dinâmica que nós estávamos habituados na 8666. Primeiro por quê? Agora nós temos a abertura de proposta, que antes não tinha. Lá a proposta era ao final, depois da habilitação. Agora nós temos fase de lances. Todas as obras terão fase de lances na nova lei de licitações, desde que o critério seja menor preço ou maior desconto. E geralmente são os critérios adotados em obras, porque a gente pega, por exemplo, a tabela SINAP como referência. Então, é o menor preço global ali em cima da tabela SINAP, que é a tabela de referência. Então, nós teremos fase de lance. Até faço um adendo para a existência de modos de disputa. A nova lei fala de 2 modos de disputa, o aberto e o fechado. Sim. O modo fechado é aquele modo tradicional que nós tínhamos na 8666, envelopes protocolados lacrados, que eram abertos em sessão pública, quem deu o menor preço ganhava. Isso era o modo fechado. Na nova lei, tem uma vedação expressa de adotar o modo de disputa fechado quando o critério for menor preço ou maior desconto. Então, nas obras, hoje, com a atual legislação, nós teremos ali a fase de lance. E daí são 3 modos de disputa: o aberto fechado ou o fechado aberto. Então, demanda regulamentação. Cada um tem uma dinâmica, tem alguns minutos, tem alguns procedimentos. O edital específico. O edital vai especificar essa dinâmica e os sistemas de gestão já estão todos habilitados para isso. Então, modificou bastante. Outro detalhe, habilitação só do vencedor, porque daí qual que é o sentido de a gente analisar a documentação de todas as empresas, se nós temos uma proposta que, em tese, é a mais vantajosa, e o recurso também, que antes era a cada envelope, agora nós temos o recurso unificado também ao final da sessão. E lembrando que tudo isso no formato eletrônico. Então muda bastante. E é um avanço. A gente fala tanto de eletrônico e essa nova lei trouxe também nas engenharias o modelo de informação da construção de forma eletrônica, que é o que a gente traduz aí para o BIM, né? Então, assim, é um avanço, é uma forma de garantir que os processos também estejam corretos, porque assim, esse modelo de informação ele traz aí todos os itens, então assim, é mais fácil também de analisar, fiscalizar, ter conhecimento.
Isso ajuda também no procedimento futuro, no processo das empresas que estão concorrendo, depois não falar, eu não vi, eu não li, está lá. Normalmente os arquivos hoje, quem adota isso, porque a lei não deixa como, ela fala assim, é favorável, é melhor que seja feito, mas se você tem esse processo, você já tem uma garantia da execução. Então, assim, aí você tem esse processo digitalizado, você tem empresas do Brasil inteiro que não vão gastar tempo de ter que ir lá na prefeitura pegar isso aí. Então, assim, isso facilita diminuir o custo também, porque daí a equipe da pessoa que está lá, da consultora, de qualquer outra que for no serviço, consegue não perder tempo com isso e analisar melhor os processos licitatórios. Então, assim, aí envolve valores. Então, acho que o procedimento ele vai ficar cada vez mais ágil. Sim, tá? Isso é um avanço. Essa etapa preparatória, bem pontuada, também teve bastante impacto. Tem a questão do BIM, tem o estudo técnico preliminar, tem a necessidade de análise de riscos, contratos de grande vulto, agora é obrigatório nós termos uma matriz de risco, mas daí a gente pega o conceito de contrato de grande vulto na lei. São aqueles superiores a 200 milhões de reais. Isso. A pergunta é, quantos órgãos públicos, quantas prefeituras possuem o orçamento de 200 milhões de reais? São poucas no Brasil. Então são exigências muitas vezes aplicáveis para a União, para os estados, para as grandes obras. Mas é um avanço para nós começarmos a debater essa temática, para que de forma gradual comece... Virar uma cultura, Exato. Né? Porque assim, se isso é benéfico para 200 milhões, por que não para obras pequenas? Porque a tecnologia, ela, vamos supor, eu falo pelo BIM, eu acho que é um avanço até, nem todo mundo da engenharia ainda trabalha no modelo BIM. Mas assim, mas é um avanço. Começa com 200 milhões, empresas começam a fazer, começa a dar certo, isso vai reduzindo. É o que você falou, é a cultura. É você conseguir melhorar para ambos. Parece um rigor? Eu digo que não. Eu digo que é um benefício, Sim. porque vai dar mais clareza, vai dar mais certeza. Sim. Isso traz benefício, e aí é benefício para quem? No final das contas, para a população. Com certeza. E tudo que a gente está falando aqui, quando a gente fala de processo licitatório, é para quem? É para a população. Entendeu? Então, assim, esse é o retorno, né? Sim. Então, eu diria que vocês já responderam, né, a nossa pergunta inicial, que era se a nova lei de licitações é um avanço. E sim, né, como você falou, né, Joyce, não é perfeita, né? Sim. Mas sim, é um avanço, né? Com certeza. Então tá bom, gente, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Joyce, quem ficou com alguma dúvida, né, às vezes quer entender um pouco melhor sobre essa questão das licitações, pode entrar em contato com você? Você tem algum canal aberto, né, alguma forma de se comunicar? Sim, nós estamos sempre à disposição para esse tipo de debate. Para mim é sempre uma alegria, porque a partir do momento que eu trago algum case de sucesso, que eu compartilho alguma experiência ou alguma modesta reflexão, isso é colocado em prática e traduz em melhoria na qualidade das vidas das pessoas, o meu objetivo já foi alcançado. Né? Porque eu vejo que realmente licitação nós temos que mudar essa cultura. É um direito social, um direito fundamental, um direito personalíssimo a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, a saneamento, e através dos processos licitatórios que muitas dessas questões são de fato colocadas à disposição do nosso público. Então os meus canais de comunicação no Instagram é TiosseJR, daí tem no YouTube, portal, Tiossi JR. Tiossi com 2 S. Isso, que é meu sobrenome. Assim, vai aparecer aí, ó. Isso. E daí também nós temos o portal Licitações Municipais no YouTube, também temos um podcast que é o TiossiCast, Descomplicando as Licitações Municipais. Então são vários canais de comunicação para que nós possamos conversar com o nosso público a respeito dessa temática. Tá ótimo, muito obrigada mais uma vez então, pela sua participação. Danilo, obrigada pela parceria, né, pela abertura da AGB, né, na gente realizar esse podcast, o Geocast, que tem elucidado tantos temas, né, e esse foi um tema muito importante para toda a classe. Obrigado você, Elisandro, obrigado, Tiossi. É muito importante a gente ter esses canais de comunicação para levar conhecimento. Isso aqui, o que a gente falou, é só uma gotinha no oceano. Então, assim, a lei ela é muito extensa, é uma lei... tem que ser estudada, então quem quer participar, tanto o órgão público quanto a comunidade civil normal, as empresas, ela tem que estar de olho nesses meandros que tem aqui. Então, assim, é muito importante. E a AGB participar nessa divulgação, eu fico muito feliz aí e agradeço ao nosso presidente, Erivelto, pela possibilidade de colocar esses pontos, essas pautas, e o CREA também, por causa do edital de fomento.
Com certeza, muito obrigada. Também agradeço ao AGB por me colocar aqui para conduzir essa conversa, entre outras, com temas muito importantes para toda a classe dos engenheiros, agrônomos e geocientistas. Obrigada pela oportunidade. A gente volta com o GeoCast com outros temas, então continue acompanhando o nosso canal.